Isso, material, um tecido que tenha um bom caimento, um tecido molinho, tipo a viscose, tipo a malha. Este que eu comprei é o toque de seda. Muito bem. Eu comprei 1,40 m por 2,10 m, que no meu caso é a minha altura de calça. Então, 1,40 m por 2 alturas de calça. E vou usar então tesoura, fita métrica, a linha, combinando com a padronagem do tecido, as agulhas, alfinetes, giz de cera, uma régua de costura. E vocês vão me perguntar, mas por que tem aqui uma entretela e um zíper? No decorrer do como se faz a pantalona, eu vou mostrar que vocês podem optar por um modelo mais simples, praticamente sem costuras, ou por um modelo mais sofisticado, aonde tem um cos, e aí a entretela e um zíper. A primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e pôr o meu tecido em molho, água limpa, meia hora, para que possíveis encolhimentos se fizessem. Eu então vou usar uma calça de corte reto, que me vista bem, tecido fino, para servir de molde. A primeira coisa que eu fiz foi estender o meu tecido sobre a mesa, acertando as auréolas, né? Tá? Então, colocando aqui bem certinho, alisando. Fui até lá embaixo e aí eu dobrei o tecido ao meio. Agora, eu vou tirar a primeira altura, a segunda altura eu vou abrir. Vou colocar essa segunda altura também aberta, direito com direito, no mesmo sentido. O que eu marquei ali em cima? Eu alfinetei os dois tecidos para que não corresse. E o que eu marquei? Eu marquei a metade da minha largura, que no caso 70 centímetros, para mim saber o meio. Aqui eu pus a régua para que vocês consigam ver. E alfinetei porque o meu giz está muito clarinho para aparecer. Agora, eu vou cortar a metade da frente 2 vezes. Então, o tecido de cima e o tecido de baixo, me guiando pelo meu molde. No modelo da pantalona turca, eu não tenho molde. Eu simplesmente vou deixar 30 centímetros, descontando aqui a margem de costura de arremate. E na horizontal eu vou deixar 15 centímetros. E aí a mão eu vou fazer essa curvatura suave. Mas como eu tenho a calça de molde, eu vou cortar então só o cavalo e vou deixar a medida do transpasse que vocês ainda vão ver. Isso tudo para quê? Para que a perna na face interna não tenha costura, ela vai cair reta, tá? Agora vamos ver o transpasse da cintura. Bom, a minha cintura, 84. Metade da minha cintura, 42, as duas frentes.
Aqui eu tenho 1/4 da minha cintura, que é 21. Eu calculo, então, esse 1/4, 21, divido por 3. O meu transpasse vai ser mais ou menos 1/3. Então, ele deve cair mais ou menos na altura da pence. No meu caso aqui, olha, ele vai ter como transpasse 12 centímetros. Sendo que o transpasse ainda precisa ser arrematado na sua borda. Então, eu vou deixar 15 centímetros para o transpasse da frente e das costas. Já no modelo turco, eu tenho bastante tecido, eu poderia deixar 20 centímetros como transpasse, dependendo então do tamanho do abdômen da pessoa, tá? É mais fácil calcular pela cintura, 1/4 da cintura, 1/3 de 1/4 da cintura, mais 2 centímetros para os arremates das bordas. Muito bem. Então, as duas partes da frente, já com o transpasse, estão marcadas. Eu vou virar a calça e fazer, então, na outra metade, a parte das costas, tá? Vamos ver, então. Seguindo o molde da calça, eu vejo que a medida do cavalo das costas é mais alongada. No modelo turco, ele é solto, então eu obedeço os 20 centímetros na horizontal, 15, 20 centímetros na horizontal, 30 no comprimento e faço um arredondado à mão. Agora, eu vou medir o transpasse das costas. Também 1/3 de 1/4 da medida da cintura, mais 2 centímetros para o arremate. Marquei, então, o cavalo da frente e das costas com os alfinetes. Vou cortar, deixando 1 centímetro para a margem da costura. E vou cortar as laterais já com o transpasse e já com a medida para o arremate, a vira. Então, aqui a calça cortada, os 2 cavalos, meio frente com meio costas. O tecido foi aberto no sentido horizontal para que a perna no meio não tivesse costura. A marcação dos alfinetes, do transpasse na cintura, tanto da frente quanto aqui das costas, tá? Agora vem a parte da costura. Na pantalona turca, ela praticamente está pronta. Seria fazer a costura do cavalo e fazer todos os revires e arremates das bordas, da cintura, da lateral e da bainha. Depois, faremos as amarras para a cintura, que são 4 amarras. Já nessa pantalona mais clássica, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o cavalo com a costura, depois eu vou pôr um cos, vou pôr um zíper na costura do cavalo atrás e vou arredondar as minhas pernas na parte inferior, naquela parte que fica entre o tornozelo e o joelho, mais ou menos 1/3, cerca de 12, 15 centímetros. Vocês vão ver.
Então, vamos lá. Então, eu vou costurar o cavalo, tá? Gosto de pôr aqui em cima, número 2, tensão no 1,5, linha reta, agulha no meio, reta, e o número do ponto no número 3. Eu estava costurando o cavalo e a agulha começou a puxar o fio do meu tecido. Então, fui nas minhas coisas e fui ler que tipo de agulha eu devo usar para o tecido que estou trabalhando. Resolvi mudar para a agulha número 1180, malhas finas e leves, tá? Então, eu troquei a agulha, aumentei a numeração do meu ponto para 3,5 e parece que resolvi o meu problema, não repuxou mais o fio. Agora, como aqui é um cavalo, então eu sempre faço 2 ou 3 costuras, uma sobre a outra, como reforço. Depois que a gente costurou, a gente dá pequenos piques enviesados para liberar a curvatura do cavalo. Isso a cada 4, 5 centímetros, tá? O pique, ele obedece aqui 0,5 centímetro antes de chegar na costura. Eu alfinetei 2 centímetros, que eu vou deixar para o arremate do cós, ou no meu caso, para realmente colocar um cós, e definir o comprimento da minha calça. No meu caso, ela vai ter 1 metro de altura. Então, eu já vou marcar aonde vai ser a barrinha, porque eu vou cortar e depois eu vou arredondar as pontas laterais até 1/3 da altura entre o tornozelo e o joelho. Então, do meu tornozelo ao meu joelho deram 40 centímetros, dividi por 3, arredondei um pouquinho, 14 centímetros. Então, eu vou marcar aqui na bainha, 14, e aqui na altura, 14. E então, aqui eu vou fazer um arredondado à mão livre dos 2 lados. E depois vou cortar. Corrigindo, na altura, eu vou marcar 16, porque eu ainda vou ter 2 centímetros para fazer a barra. Eu virei o tecido para que fique no sentido do meu braço direito, no meu sentido de escrita. E eu uso mais ou menos o meu cotovelo como se fosse um ponto de apoio de um compasso. E aqui eu vou riscando. O giz é claro, mas eu vou marcar aqui para que vocês possam ver. Tá? Então, assim, farei isso dos 2 lados. A nossa calça já está tomando forma, então aqui seria meia frente
tá? Tá vendo o cos no meio, as pernas, só que aqui é meia frente mais os transfaces, né? De frente e costas. Agora, eu vou fazer o arremate de toda a lateral e bainha, virando 1 centímetro e o segundo centímetro e costurando. A calça turca, eu já poderia fazer também o arremate do cos, também virando 1 centímetro e mais 1 centímetro. Agora, estou alfinetando, alinhavar essa parte que eu prendi com os alfinetes. E já vou alinhavar na altura certa para pôr o cos, deixando 2 centímetros de margem para por dentro do cos. Aqui o cos, já com a entretela presa, uma entretela fina, que a gente prende passando ferro de passar roupa, ela solta aquela colinha. Vou revirar e vou prender na calça. Passei a primeira costura, unindo a calça ao cos, já com a sua entretela. Agora, eu vou virar dobro os 2 centímetros e vou alfinetar, tá? E depois eu vou costurar nesta beiradinha, ou eu posso costurar fazendo um pesponto aqui pela frente. Agora, virei o cos, alfinetei e vou passar um pesponto pelo lado da frente. E depois, finalmente, vou talvez pôr aqui um ganchinho para fechar o cos. Quase terminando.